Olá, nono ano, tudo bom? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje nós vamos corrigir, as questões do capítulo 19. Então, basicamente, vamos falar sobre Ásia, sociedade e economia. Bem, então, para vocês ficarem um pouquinho assim por dentro, são os exercícios conceituais que estão na página 108 do livro 3 de vocês, tá bom? Então, vamos corrigir essas 5 perguntinhas discursivas. Então, a primeira, ele pergunta pra gente o que significa dizer que a situação demográfica da Ásia é desigual. Então, ele está falando basicamente perguntando como que a população se distribui, né? E por que nós podemos falar que é tão diferente assim? Então, como vocês conseguem observar nessa imagem que eu coloquei para vocês, que é um mapa, da concentração demográfica de 2010, mas que mostra perfeitamente pra gente aí, basicamente ali na escala, do vermelho pro amarelo, do amarelo até o vermelho, que vai colocando pra gente assim as cores mais claras, no caso o amarelo é a menor concentração de pessoas, então a gente chega a ter ali menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Já nas áreas mais densas, nas áreas que estão mais escuro no mapa, eu vejo marrom ali, não sei qual a cor que vocês conseguem enxergar por conta da diferença de tela, enfim, tá? Temos ali uma concentração que chega a mais de 200 pessoas por quilômetro quadrado. Então isso mostra pra gente que tem locais que tem uma grande concentração de pessoas, mas tem outros lugares que nós temos ali grandes vazios populacionais. Então você é capaz de passar ali dias sem ver uma única pessoa, um único vilarejo, enfim. Tá? Então, mostra essa desproporção da ocupação do território asiático. Lembrando que, é claro que vários fatores vão estar associados, como, por exemplo, a questão do relevo, a questão principalmente do clima, né? Então, tem uma grande área ali desértica que não é tão propícia, tá? E também a proximidade ali do litoral, fatores históricos vão estar associados aí com essa ocupação, tá bom? Então, visto a nossa primeira questão, tá? Aqui também, qualquer coisa é só dar um pause aí, dar aquela copiada, registrar no caderno, muito importante, hein, gente? Colocar tudo em ordem aí, tá bom? Depois, número 3. Número 3, em número 2, já tô pulando, hein? No número 2, é possível afirmar que a política do filho único obteve sucesso? Então, agora a gente está falando aí dessa questão populacional. E aqui no número 2 ele está falando da política do filho único, né? E a gente sabe que foi implementado na China por volta de 1979, né? Então tem mais de 30 anos aí. E que é realmente um caso assim, bem delicado. Então a política ela consistia basicamente em todos os esforços para que as pessoas tivessem apenas um filho único, né? Só um filho, claro que é único, né? Mas tudo bem. Então esse filho, porque tinha grandes problemas com a questão do quantitativo populacional. A própria China ela não conseguia administrar essa questão de recursos, a gente tinha uma grande explosão aí populacional, né, de natalidade. E aí o que acontece? A China passou por um momento também bem conturbado com relação à crise ali na agricultura, crise também até por questões climáticas, invernos rigorosos, então fica muito difícil você desenvolver realmente e atender a toda a sua população. Então, uma das políticas adotadas foi realmente restringir o quantitativo de filhos, né, por casal. Então, basicamente, quem tivesse segundo filho seria cobrado basicamente uma multa para essa pessoa, né? Então, essa multa é muito cara. A multa ela é proporcional, né, à renda da família, só que acaba sendo, né, como é que eu vou dizer assim, de qualquer forma muito alto para que uma pessoa possa arcar, né, com esse quantitativo. Só que a política do filho único, né, ela hoje, não só hoje, tá, mas já há alguns anos ela vem passando por algumas adaptações, né, principalmente hoje casais que são filhos únicos, né, então tanto o casal, tanto o pai quanto a mãe, eles são filhos únicos,
Então, eles podem ter 2 filhos. Lembrando que isso não é estendido a toda a China, são em algumas regiões, tá? E na zona rural, se você tem uma filha, mulher, você pode tentar ter o segundo filho, porque eles ainda são uma sociedade bem paternalista, então tem essa questão do nome da família, né? Então, que a mulher, ela ganha o nome do marido, então ainda tem essa ideia de querer continuar o nome da família, tá? Só que da mesma forma, né? Vamos pontuar algumas atualidades. Então, foi bem eficiente, eles conseguiram controlar, né? Então, eles afirmam que mais de 400 milhões de nascimentos conseguiram ser evitados aí com essa população. Então, sim, né? Então, eles conseguiram atender a proposta, que era diminuir o quantitativo de nascimentos. Então, era controle de natalidade, tá? Então, assim, basicamente ia ter assim um controle por conta do Estado, principalmente aí para atender às necessidades da população, tá bom? Então, número 2, tranquilo, respondido aqui, tá bom? Ele ficou assim, né? Eu botei aqui, né? Sim, segundo o governo chinês, em mais de 30 anos dessa política, foi evitado o nascimento de quase 400 milhões de pessoas. Segundo as projeções demográficas, em menos de 10 anos, a China já não será o país mais populoso do mundo, né? Então, assim, a gente ainda tem realmente até mesmo uma cultura, né? Porque muitas pessoas cresceram dentro dessa ideia de não ter. Então, são 30 anos, né? Então, a gente chega a ter aí 2 gerações. Então, muitos casais até não querem ter o segundo filho para não ter impacto aí no seu orçamento, tá? Então, depois deem uma lidinha mais, procurem, porque é bem interessante, né? Porque é bem diferente da nossa realidade. E aí tem vários desafios já que essa política está precisando lidar, né? Então, só como uma complementação aqui a resposta. Então, vamos seguir aqui para o número 3. Número 3, o livro nos pergunta o que são os tigres asiáticos. Então, vamos lá. Tá aqui assim: grupo de países asiáticos que obtiveram um crescimento econômico acelerado nas décadas de 1970 e 1980, por conta de investimentos externos. Então, como assim? Né? Então, a gente pega ali 70 e 80, então são basicamente países, já é bem pós-guerra, né? Então a gente já tem aí também um grande crescimento da industrialização, e a gente tem também aí essa questão da facilitação dos recursos, né? Então são países que vão atrair investimentos aí, já nessa ideia das multinacionais, vão atrair essa divisão, né, de divisão econômica, e aí esses países eles vão atrair países como os Estados Unidos e outros países da Europa, por apresentarem benefícios como mão de obra barata, até a ausência de certos sindicatos, vão ter muitos investimentos dos governos locais para que essas empresas se instalem, para poder gerar emprego na região, né? Então, eles vão ter um rápido crescimento aí por conta de uma forte industrialização, tá bom? Então, eles vão se destacar aí basicamente para produzir esses produtos de necessidade exterior, tá bom? Então, lembrando quem são eles, né? Então, são Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, tá bom? Então, são aí esses 4 países que estão ilustrados aqui nesse mapinha para vocês, tá bom? E aí, vamos dar sequência aqui à próxima questão de número 4, que vai nos perguntar o que são as zonas econômicas especiais da China, as ZEIs. Então, vamos lá, tá? Coloco para vocês. Espaços localizados na região litorânea do país que servem como porta de entrada e base para a instalação de empresas multinacionais, modelos semelhantes dos tigres asiáticos. Então, são cidades do litoral da China que vêm realmente fazendo uma abertura econômica, né, uma facilidade para essas empresas internacionais se instalarem e aí ter realmente essa mesma ideia
dos tigres asiáticos. Tá? Então, essas empresas acabam investindo ali, acabam gerando emprego, tem incentivo dos governos locais, oferece mão de obra barata, inclusive agora, né, agora não, já tem até investimentos aí na educação, então a gente tem mão de obra qualificada, tá? Então a gente tem realmente muitas multinacionais sendo atraídas para essa região ali, por conta dessa facilidade. Já está próximo da matéria-prima, é uma localização estratégica, tá bom? E aí nós temos as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais da China, tá bom? Então, já foi a número 4 e agora, por fim, a número 5. E aí, o livro nos pergunta quando e como ocorreu a principal fase de desenvolvimento da economia do Japão. Então, vamos lá. Ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. O Japão recebeu ajuda de vários países, entre eles os Estados Unidos, que contribuíram no processo de reconstrução do país, o qual concentrou investimentos nas áreas de educação e tecnologia, tá? Então, foi exatamente isso. Só que vamos lembrar que nesse momento pós Segunda Guerra Mundial, né, que o Japão estava arrasado, por isso recebeu aí ajuda, principalmente dos Estados Unidos, que foi um dos causadores dos bombardeios que aconteceram no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente tem aí realmente um país bem abalado. Então, ele investe realmente em educação e tecnologia, porque sabe que vai ser a base da economia. Então, a gente tem nesse momento também uma concentração de renda, que já acontecia no Japão, óbvio, como outros lugares do mundo. Só que aí, nesse momento de investimentos, algumas empresas familiares elas vão se destacar, né? Então a gente vai ter realmente uma forte industrialização, até mesmo por conta desses grupos familiares que já existiam, né? Que a gente chama de zaibatsu, que vão ser líderes aí no mercado, na economia do Japão, que vão atuar em vários setores. Como vocês podem perceber, eu coloquei aqui, né, alguns dos símbolos dessas empresas, né, representação, logotipo aí da empresa, que mostram que elas atuam em vários setores. A Nissan, Toyota, Honda, Mitsubishi, Toshiba, Nissin. Então, vocês podem ver a Nissin, né, que atua principalmente no ramo alimentício. É a Mitsubishi. Gente, a Mitsubishi, ela produz desde caneta, moto, lápis, enfim, peças para outras afins, assim. Tá? Então, a gente tem realmente uma grande variedade aí dessas empresas, que a gente também hoje chama de conglomerados, né? Porque são empresas que acabaram, como é que eu vou dizer assim, conforme a industrialização foi avançando, foram investindo em várias áreas, né? Para poder atender um mercado cada vez maior, tá bom? Então, basicamente no pós-segunda guerra, então, que começou aí esse desenvolvimento da economia japonesa, principalmente nessa linha aí do desenvolvimento industrial, com investimento na educação e na tecnologia, tá bom? Então, hoje finalizamos aqui a correção do capítulo 19, tá? Dessas questõezinhas. E aí, na semana que vem, continuaremos aí o nosso tema, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana e até a próxima aula. Beijinho!